Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar de NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, com a colaboração e também a transmissão na Bola TV. E para hoje, o que é que temos para falar? Temos para falar, obviamente, das finais, não é? Das finais que já temos aqui as finais definidas, aqui o Oklahoma City Thunder e os Indiana Pacers, exatamente. Uma equipa que se calhar era favorita para estar, sim. Muita gente estava a apostar que podiam estar aqui, a outra nem tanto, se calhar. Mesmo os fãs mais como é que eu vou dizer, com mais esperanças ou realmente com mais otimismo dos Pacers não estavam à espera disto. Talvez. Estou a falar isto, atenção, antes da época arrancar e até durante a época em si. Bem, connosco, eu estou aqui com o Bruno Tomás, porque o Rafael, pronto, foi, não é, o Bruno? Já agora boas para ti. O Rafael, não é, está de viagem para Cancún, não é? O Rafael está agora de viagem para nos encontrar todos em Cancún, mas não pode fazer questões pessoais. Desejamos um abraço a ele, um abraço à Inês também, que também colabora com o podcast. Mas sim... eu acho que no momento em que houve a definição das meias finais, se calhar estes seriam os finalistas mais, ou melhor, das finais, estes seriam os finalistas mais prováveis. É certo que eu esperava mais de Minnesota e podemos falar daqui a bocadinho sobre isso, mas parece-me que do Oeste os Knicks que tiveram uma sorte enorme com os Celtics, não parece que depois tiveram argumentos suficientes para ultrapassar para passar a equipa a equipa do Tyrese Haliburton. Indiana surpreendeu aqui muita gente. O que se acho que não é uma surpresa assim tão grande, não é? Para ter o melhor recorde da NBA, havia uma probabilidade muito grande à partida de estarem aqui. É certo que a juventude, por vezes, podíamos pôr aqui alguns parênteses, e é certo que são duas equipas que têm aqui algumas estrelas já dados no jogo, e acho que quando fizermos a divisão vamos falar um bocadinho mais sobre isso. É certo que vamos ter aqui finais da NBA. Não sei se o Adam Silver vai ficar muito contente com as duas equipas que chegaram lá, ao nível de rating e a forma como é que vão vender a final. Acho que para os fãs da NBA vão ficar contentes, porque são duas equipas que jogam um excelente basquetebol. Exato, e depois eu já tinha falado, acho que está no episódio há 2 semanas, salvo erro, que pronto, vamos ter um sétimo vencedor diferente, não é? E duas equipas que já não iam aos finais há algum tempo. Lá está, os Indiana Pacers já não iam há 25 anos, a última vez foi em 2000. Já os Oklahoma City Thunder também já não ia há 13, salvo erro, 13 anos, já tem 2012 com, lá está, na altura o Kevin Durant, Westbrook, o Ibaka, o James Harden eram as grandes figuras da equipa geral do lado do Indiana, era o Reggie Miller. E fico contente de não teres falado mas os OKC foram campeões na altura do Supersonics. Fiquei contente, pelo menos aprendeste alguma coisa comigo e sim, por causa Desculpem, mas não é a mesma coisa, ok? Não, e tens razão. Tens razão. Porque eu gostava muito dos Seattle Supersonics, gostava muito da camisola. Atenção, não quero dizer com isto que eu não gosto dos OKC, mas não consigo dizer que é a mesma coisa. Não, e atenção, caso, e acho que já foi basicamente confirmado, caso vier a equipa Seattle regressar, que é muito provável que vai regressar com esta nova expansão, vão ficar com o histórico. Ou seja, vão ficar mesmo com o histórico dos Supersonics. Vão ficar lá com os banners, essas coisas todas. Vai ficar com isso. Ok, você tem os banners? Eu acho que não, porque lá está, como ele já está, foi confirmado isso, não tem, é quase certeza isso. Mas normalmente deviam ter, pronto, deviam, entre aspas, não é? Porque lá está os Lakers não são de Los Angeles, atenção. Não, eu gostava que alguns banners dos Lakers fossem para Memphis.
Minneapolis, é Minneapolis, é de É Minnesota. Minneapolis, desculpa. E Minnesota. E não só, e há outros exemplos. Há muitos. Há muitos exemplos. O No Sacramento caso dos Kings Warriors é um não é. bocadinho mais perto. Sim, o Sacramento não é bem de Sacramento. Tens o caso, lá está, dos Grizzlies. Grizzlies não é Memphis, é Vancouver. Vancouver. É do Canadá. Ou seja, tens vários exemplos. Na altura que havia mais do que uma equipa do Canadá. Tenho saudade. Os Brooklyn Nets não eram Brooklyn Nets, era New Jersey Nets. É verdade que é Nova York na mesma, mas pronto, era um sítio diferente. Calma. Nova Jersey é outro estado e passas a fronteira. Sim, passas como é que chama-se? A ponte, tens que atravessar a ponte e essas coisas todas, exato. Mas pronto, ou seja... Não falo como certas e determinadas empresas que dizem que vão fazer um espetáculo em Nova Jersey e aquilo é Nova York. Mas aqui não falamos sobre isso. Aqui somos rigorosos. Por acaso não sei se Nova Jersey é no mesmo estado. Eu acho que não. Opa, aquilo eu acho que é... Não sei. A demografia americana já tem falhas. Sei o básico. Sei coisas básicas, estás a ver? Não, é mesmo estado, exatamente. É mesmo estado. Ok. Muito bem. Bruno, vamos falar então das finais e vamos tocar na que já foi decidida logo rápida, que foi em 5 jogos. Nós comentámos, foi no jogo 3, salvo erro, não é? Foi no jogo 3, sim. Que foi o tal... Foi a viragem, foi aquilo que quando nós pensávamos que afinal se calhar ainda vamos ter aqui não. Foi um gentleman sweep. E basicamente foi isso, Bruno, passando a bola para tu comentares, não é? O resto da série, não é? Então, vou só dizer aqui, gosto muito do Anthony Edwards, gosto muito de Minnesota, não tiveram argumentos para os OKC. E acho que eu até achava que podia Minnesota fazer aqui uma gracinha, não propriamente ganhar, mas fazer aqui uma pequena gracita. Porquê? Porque defendem muito bem. A questão é quando do outro lado tens os OKC, que se calhar são a melhor defesa da NBA, e conseguem jogar de toda a forma. Eu vou dar aqui um exemplo paradigmático que nós muitas das vezes, e não sei qual é o nível de conhecimento das pessoas que estão-nos a ver e a acompanhar-nos, quando nós falamos daquilo chamada small ball, que é basicamente nós temos um 5 que gosta muito de fazer triplos. Um 5, normalmente um 5 mais pequeno, entre aspas. O OKC pode fazer small ball 5, ou seja, um 5 atirador, com um 5 alto. Pois. Com o Chet Holmgren, não é? O Chet Holmgren até é um lançador respeitável. E quando tens dois bigs... Desculpa interromper, e o Chet Holmgren foi crescendo durante a série. Sim. Eu estava a dizer que o Chet Holmgren foi crescendo durante a série. Sim, dos últimos 2 jogos, gostei realmente muito. Dos 2 lados do campo, atenção. Dos 2 lados do campo. Defensivamente, nos abafos, nas ajudas, nas trocas, lá está, como estavas aqui a mencionar, e lá está no ataque também a dar um belo contributo. Coisa que nas outras séries já vimos ali um bocado um Chet Holmgren no ataque algo sonolento, no sentido de não aparecer, e aqui nesta série, nesta parte final apareceu. Nos 2 últimos jogos foram muito bons até. O Chet vai lembrar um bocadinho o Embiid no sentido em que a defesa apareceu primeiro que propriamente o ponto de ataque. Se bem que o Embiid apareceu os dois de forma mais elevada que o Chet, não é que o Chet seja um mau jogador, mas o outro é um ET. Esta semana agradeceu-nos um ET também aqui na Terra, nesta terra à beira do Oceano Atlântico, foi o Michael Jordan, e o que temos ali pode ser outro ET, completamente. Será que o Michael Jordan vem aqui fazer qualquer coisa? Comprar uma equipa ou coisa assim? Eu disse o seguinte, e é verdade, que é, com todo o respeito ao Messi e ao Ronaldo, eu sou grande fã do Messi, eu se tivesse os três e me aparecesse o Michael Jordan, eu ficava assim, eu sentia-me assim ao pé do MJ. O MJ tem uma aura qualquer. Mas, voltando a falar do chat, desculpem esta parte, mas acho que devemos falar porque quando o Jesus
o Jesus do basquetebol decide agraciar-nos na nossa terra, tem que ser menção em qualquer programa da modalidade. Contudo, o que é que o chat tem? E parece-me bastante importante quando vamos a ver o encaixe com o que vai ser do outro lado. Parece-me que o chat na série das finais da NBA vai jogar completamente assim. Eu acho que vão haver aqui uma troca e só vai haver um dos bigs em campo. Ou seja, ou vai ser o Hartenstein, e quando for o Hartenstein não vai estar o chat, quando tiver o chat não vai estar o Hartenstein. Se bem que eu acho que quem vai começar assim que será o chat. Para defender um bocado o outro, o Miles Turner. O Turner também tem aquela questão que, não sendo um atirador de triplo incrível, já não é a primeira vez que nos agraceia com alguns tiros exteriores interessantes. E parece-me que seja mais fácil tu trazeres tanto um B como o outro para fora, sendo um a encaixar no outro. Obviamente vais-me dizer assim, se aquilo correr mal o primeiro jogo, se cá vão jogar os dois e vão ter os dois ali a forçar um bocadinho o Turner. Sim, mas acho que no início vai ser sempre a tentativa de chat. O que é que eu acho? O KC provou que é muito mais dominadora que qualquer outra equipa que jogou estes playoffs. O problema do OKC vai ser sempre, e continuo a dizer, e vamos falar isso, que se calhar vai ser a única probabilidade de Indiana roubar aqui alguns jogos, é se aquilo for para o clutch. Se o jogo não tiver decidido. Porque parece mais vezes a decisão de Indiana, principalmente quando vai para as mãos do Tyrese Haliburton, às vezes parece um bocadinho melhor do que quando a bola vai para as mãos do Shai. E se tu fores a ver, e desculpa interromper, se tu fores a ver nestas finais de conferência, o jogo como a City Thunder, tu vais a ver nas vitórias, não todas, mas a grande maioria das vitórias, não só destas finais, estava a dizer finais de conferência, mas também dos playoffs. Eles tentam resolver logo o assunto e evitar ir ao clutch. Eles tentam despachar o assunto para chegar no início do quarto período e já está resolvido e basta mais um turnover, não sei o que mais, e um stop e isto acaba a festa. Pronto. Sim. Aliás, o último jogo é a imagem disso. O jogo 5, o intervalo estava a ganhar por 30 pontos e acabou. Não podemos esquecer que esta equipa, quando jogou com uns Blacks claramente inferiores a eles na final da NBA Cup, vacilou. Exato. E jogos que... E Denver, que é uma equipa clara... Obviamente vais-me dizer assim, Denver tem o melhor jogador da NBA. É certo que o Shai foi o MVP da época, mas quando estamos a falar quem é o melhor jogador, o jogador mais relevante, o jogador... Nikola Jokic, é certo que, por exemplo, tanto eu como tu, como o Rafael e outras pessoas, dariam o prémio ao Nikola Jokic. Não quer dizer com isto que o prémio ao Shai seja injusto, que eu acho que não é, acho que há argumentos para os dois. Eu simplesmente achei que a época do Jokic foi melhor. Contudo, o Shai ainda não está ao nível do Nikola Jokic, também tem a ver com a diferença de idades, também conta. E obviamente o papel que tem nas duas equipas. Mas o que é verdade é que levaram a jogo certo. Porque quando as coisas apertam um bocadinho às vezes para o OKC, tremem um bocadinho. É certo que parece-me, vais perceber o que eu vou dizer, parece-me um bocadinho às vezes o que aconteceu com a equipa que foi dominadora o ano passado, foi o Celtics. Parecia que os Celtics, nós dizemos que era o soninho, que estavam ali muito bem e apareceu o soninho. No caso dos OKC, parece-me mais a questão, não é propriamente sono, é uma questão de... não vou dizer que é falta de maturidade, é falta de experiência nestes jogos extremamente renhidos e extremamente importantes. A falta de... E já não sei quem disse, mas foi um jogador
Se não me engano, foi o LeBron James num podcast dele que disse qualquer coisa que agora não podemos dormir a entrar com 15 ou 18 ou 20 pontos no quarto período, porque a forma como a NBA está, basta 3 ou 4 triplos, como já vimos nestes playoffs, e o jogo muda, ou pelo menos torna-se mais renhido. E às vezes parece que me falta, às vezes, do OKC aquela frieza de, ok, o jogo está a 2 pontos, eu vou aqui prolongar aqui os 24 segundos, fazer um lançamento triplo e vou aumentar aqui a minha vantagem, ou tentar uma penetração, fazer 2+1, para esfriar um bocadinho o jogo. E às vezes parece-me que ele não tem essa frieza de perceber o jogo e forçar aquela questão de, ok, vamos esfriar por completo, meter gelo, porque, e é certo, isto é como qualquer desporto, quando tens uma equipa a fazer uma run muito grande, a probabilidade, seja aqui, seja no futebol, whatever, é como, por exemplo, no futebol, quem entra para o prolongamento depois vence de marcar o golo, ou seja, entra com um ímpeto maior e vão entrar nos momentos finais com um ímpeto melhor, e tu tens que ter a frieza suficiente de, mesmo não estando a jogar bem, porque para teres uma run, que imagina 10 pontos do adversário, não estás a jogar propriamente bem. Seja a questão da defesa, seja a questão de no ataque não estás a fazer os pontos que devias. Mas tu perceberes e contrabalançar o flow normal do jogo. E eu acho que às vezes aí a OKC falha um bocadinho. Uhum. Sim, é nos tais momentos de aperto, quando depois o triplo não entra, e acho que pode ser lá está uma das coisas que o Rick Carlisle, já vamos falar também mais a fundo sobre a nossa previsão das finais, é ok, não provocar turnovers, que ele já não provocar turnovers no sentido de não, a equipa não fazer turnovers, que por acaso os Pacers são os melhores destes playoffs, a não ter turnovers, né? E obrigar o jogo pela City Thunder a ter que jogar o 5-5, ou seja, a ter um ataque mais organizado, e os Pacers não podem defender em drop, que é no sentido mais turn em drop e conseguir dar espaços para o tal mid-range, não é? Do Jalen Williams, dos Shea, que são especialistas, como nós sabemos, e fazer um bocado como os Demers fizeram, que acho que tu recordas, que é, ok, meus amigos, vamos deixar a linha de triplos para vocês lançar, que vocês não são grandes atiradores, que é verdade. Não são Celtics. Ou até os Pacers, que estão a lançar muito bem, né? Smith está a lançar muito bem, o Master está a lançar muito bem, e alguns roleplayers também, o Haliburton e Manning nem tanto, mas atenção, o Haliburton se estiver em noite quente, como tu sabes, não é? Não, e a questão do Haliburton tem outra questão, que é, ele parece que às vezes fica quente no momento em que importa, não é? Já não é a primeira ou a segunda vez que ele marca 2 ou 3 triplezinhos ali a acabar no quarto período ou no início do quarto período e a mudar o jogo. Sim, a questão é... E jogos que realmente ele não esteve bem, mas depois aparece no tal clutch time, nos últimos 3 minutos, e ele aparece ali, marca uns pontos, mais uma assistência e tal, e pronto, e chega ao final, foi o grande responsável, entre aspas, da remontada, não é? Eu acho que vai passar muito por... É assim, eu também não me sentirei muito à vontade de tu deixares completamente a linha de triplo à vontade para os OKC. Tem até roleplayers como o Isaiah Joe quando estão quentes ou... Sim, mas aí tu tens que fazer uma coisa que foi como os Demers fizeram, não está certo, que é, mal está em campo, meu amigo, tu vais ser o nosso alvo defensivo. E o Jokic, como tu sabes que é um gênio, depois tentava procurar sempre maneira de two-man game com o Jamal Murray, em que alguém chamava o Isaiah Joe para estar ali naquela zona, para depois o Jokic explorar, não é? Com a combinações com o Murray, e ok, que o Isaiah Joe pode marcar um triple aqui e acolá, mas depois do outro lado é o principal foco defensivo, que é normal que não é grande defensor. O Mark Daigneault vai dizer, não dá. E eu acho que lá está, eu acho que os Pacers, o Rick Carlisle, que é um bom treinador, gosto dele, aliás. Não, o Rick Carlisle até acho que é um bocado underrated. Dos Pacers, acho que é um bocado underrated. Eu acho que o Rick Carlisle é... Eu ouvi hoje num podcast a dizer que o Rick pode ser daquele. Sabes quando tu tens uma equipa e constróis à volta da equipa, caso como... É engraçado o que eu vou dizer agora.
Dallas fizeram a volta do Luka Doncic. Desculpa, tive de deixar esta porque tem graça. O Rick Carlisle é um treinador que tu podes construir à volta. Ele é muito bom e tem que dar primeiro, tirar o chapéu, não só a ele, mas ao front office dos Pacers por uma razão simples. Quando comparas com o ano passado, a defesa está muito melhor este ano do que estava o ano passado. E isso é certo que o Ricardo Carlisle, e nós todos dizíamos que o Ricardo Carlisle era um dos treinadores também de defesa e parecia que os Pacers era como é que eles ganhavam. Ora bem, o meu objetivo é fazer mais 2 pontos que tu. Não, mas não vais defender um carapau. Mas eu só tenho que fazer mais 2 pontos que tu. Por isso é que iam para 140, 130 e tais os jogos. Isso mudou. E eu acho, mas contudo, o que eu também tenho a dizer é que me parece que se o OKC for minimamente inteligente, eles não têm só um esquema atacante puro. É certo que, e tu estavas a falar, e bem, do exemplo do ataque esquematizado ou mais organizado com o 5 para 5 para meio campo. E a dificuldade que os OKC têm nisso. Mas a Indiana também tem um bocadinho. Não são propriamente as equipas mais organizadas em 5 para 5 para meio campo. Então, sim. Embora a Indiana usa muita velocidade para essa construção e tem jogadores para tal. Vamos dizer, tem jogadores que podem ter a bola na mão. Claro que o epicentro do ataque é o Haliburton e ele é o principal decisor, obviamente, mas lá está, tens o Siakam que já vamos falar da outra série, que mostra que realmente também sabe fazer coisas com a bola na mão e não é só marcar pontos, não é? E depois Nembhard, que é outro bom ball-handler, e realmente lá está, acho que há aqui coisas que eu vejo muita malta dizer que isto vai ser rápido, 4-0 e tal. Os Pacers, atenção, já íamos falar disso, mas não tentem desestabilizar muito os Pacers. Eu acho que os Pacers podem ganhar e sacar ali um outro jogo, mas como digo, já vamos falar sobre isso. Bruno, antes de passar lá estar para o outro lado, quero fechar aqui no Oeste para falar dos Timberwolves, que perderam. É verdade que o Randall, se esquecemos aqueles 2 últimos jogos, foram bons playoffs. Se esquecemos os 2 últimos jogos dele, foram bons playoffs que ele fez. Mesmo que tu para os 2 últimos jogos, assim, não vamos dizer que a vida só teve bem os últimos 2 jogos. Não houve ali ninguém a... Sim. E o Randall também foi apanhado naquela cena do jogo com a City Thunder, naquela questão defensiva que realmente, pronto, não é? E o Randall, lá está, cometeu os erros porque ficou ali muito atrapalhado e é como tu dizes também, não houve mais ninguém ali dos Timberwolves que ajudasse, embora, atenção, no jogo 4 o banco esteve muito bem e realmente foi uma oportunidade. Tem um bom banco. Exato, mas aquele jogo 4, já não lembro bem os dados, mas acho que foram 64 pontos que o banco marcou. 64. Nasri, Dante DiVincenzo, Nick Alexander Walker, o Terence Shannon Jr., o jovem jogador que eles draftaram no ano passado, 64 pontos. E mesmo assim a equipa não ganhou, porque pronto, os titulares, lá está o Randall, Anthony Edwards é um jogador grande talento, mas ele tem que ser regular no próprio jogo. Não pode ser no primeiro período marca 2 pontos ou só marca 1, depois no segundo período marca quase uma dúzia, depois no terceiro período volta a desaparecer, depois aparece no quarto a querer resolver as coisas. Pronto, e atenção, ele na press conference depois do jogo 5 disse que ia treinar muito, sei que mais, e acredito que também essa parte de ser regular também há que ser trabalhado, e a própria maturidade, mas isso acho que a maturidade é normal. Por exemplo, ele melhorou muito o lançamento. Sim, e a própria maturidade, a experiência, isto lá está. Isto são lições de experiência. 2 vezes nas finais de conferência, isso vai fazer bem a ele e vai melhorar. E, obviamente, como eu digo, a experiência em si, de estar nestas decisões, vai fazer com que nos próximos anos ele esteja melhor em tomar decisões, a seleção de lançamento, que nestas finais de conferência não foram sempre boas, sinceramente. E pronto. Mas, tocando nos Minnesota Timberwolves, como eu disse, no futuro... foram eliminados, foi aqui uma eliminação algo dura, é verdade que tiveram aquele jogo 3, mas foi um jogo 3 que correu tudo muito bem, e do lado do jogo que em si foi um jogo não,
que depois, basicamente, o Oklahoma City Thunder desistiram no intervalo, ou antes já no intervalo já estavam quase tipo a desistir. Só que há questões, Bruno, que é o Randall pode ser free agent, tem uma player option, tal como o Naz Reid, que tem uma player option que, caso não ativarem, são free agents, e o Nick Alexander Walker. Ou seja, eu estou a falar de 3 jogadores daquela rotação de 8 jogadores. Lá está os 5 titulares e os 3 principais suplentes. Ou seja, eu estou quase a falar de metade dessa rotação. 3, não é? O que é que tu achas? O que é que achas que deve acontecer? Eu, sinceramente, Bruno, não ficava espantado desses 3, 2 sair. E até acho que o Nick Alexander Walker é o mais provável, provavelmente. Eu estava a pensar no Nick. Eu não sei como é que eles estão a nível de picks e ao nível do cap. Porque é certo que esta free agency vai ser, ou melhor, este início vai ser muito interessante ao nível de trocas. Quando estamos a falar de certas frutas como o Giannis Antetokounmpo e continua a ser uma truta, não me venham com outras histórias, eu sei que ele está velho, mas o Kevin Durant, sim. As equipas que estão nesta fase, e Minnesota é uma delas em que está a um passo de ser muito boa, a um passo de ser ainda pior. Eu acho que com a equipa que tem agora, isto será o teto que eles vão alcançar. É certo que imagina, se calhar uma equipa destas, quando estás a falar do Oeste, e principalmente agora com o que aconteceu com o Celtics, se calhar podiam perfeitamente ser sempre candidatos à final de conferência e até à final da NBA. O problema é que estão no Oeste. E o Oeste... É certo que, imagina, os próprios Timberwolves, não sabemos até que ponto outro tipo de encaixe, outros jogadores que não tivessem lesionados, se estariam, ou seja, condições perfeitas para todas as equipas, se me entende, estariam na posição onde estão agora. Não estou a dizer com isto, não tem mérito de chegar onde estão. O que é verdade é que o Oeste é tão... não vou dizer perigoso, mas tão instável, se calhar mais vale. E tens a sorte. O Anthony Edwards ainda tem longos anos na NBA. Tu podes arriscar um ano do Anthony Edwards e ver o que corre mal. Não é, por exemplo, olha, vou dizer o meu caso da minha equipa, o Wardell Stephen Curry III, em que cada ano do Curry, cada ano do falhos, tem um peso muito maior porque, hey, já está nos 30 e muitos. Parece-me que Minnesota não vai ficar parado. Sobre as renovações, eu também não sei se eles vão renovar com o Randall ou não. É certo que imagina. E o Randall vai querer, e o Randall vai querer ser o tal último grande contrato da carreira, não é? Porque claro. Depois, a não ser que consigam negociar com o Randall um contrato mais longo ao nível de duração, mas que seja mais vantajoso ao nível de cap. Sim. O que eu acho que pode acontecer é os Timberwolves tentar falar com o Randall para ativar a player option, que assim ajuda a questão da luxury tax e das aprons, que assim os Timberwolves escapavam da second apron, também depende do estado de Nazareth e isso, e depois renovar a valor que, pronto, não é? Seja sensato e que também o Randall queira um bocado, embora acho que não vão dar assim alto contrato, mas acho que vão tentar fazer isso. Já o Nazareth, pois, o Nazareth é uma situação que vai haver muitas equipas interessadas, mas já a questão é que é essa, é que há outra questão da free agency que é, não há muitas equipas com grande cap space, há tipo os Nets, que esses é que têm muitos cap space, mas acho que não vão atrás do Nazareth, sinceramente. E depois tem os Wizards, tipo, não é? E os Wizards não têm assim muito cap space. E depois tem os Pistons, mas os Pistons também não tem 20 milhões, salvo eu, de cap space. Por isso, para o Nazareth quer o tal grande contrato. Depois tem outra coisa que ele falou, que é ele quer, não é quer, é sente que devia ser titular, estás a ver? E eu percebo um bocado disso, mas eu acho que os Timberwolves vão tentar fazer o máximo para o Nazareth ficar, só que o problema é que se o Nazareth exigir muito, aí acho que vai pesar, porque não podemos esquecer que as Timberwolves têm uma nova gerência,
que é o Alex Rodrigues e um parceiro, pá, peço desculpa que já não lembro como é que chama-se o nome, Alex Rodrigues, que é antigo jogador dos... antigo estrela de beisebol, da MLB, e que realmente, finalmente, depois de um processo longo, de vários anos, exato, que esta venda, ui meu Deus, foi quase uma novela mexicana, esqueçam, é que ele teve que ir para tribunais e não sei o quê, e basicamente quase envolveu a NBA, e até quase envolveu a própria NBA, a estar metida lá. Sim. A decidir, meus amigos, o que é que se passa, o que é preciso resolver, essas coisas todas. Mas finalmente já ficou tudo decidido. Agora não sei como é que vai ser esta nova gerência, se vão ser tipo, como é que vou dizer, se vai ser tipo Matt Ishibia, percebes o que eu quero dizer? O dono dos Suns, que se lixe, bora, vai tipo, opa, second apron, vai tudo em frente, estás a ver? Toca renovar, toca isto em frente. Ou se vai ser, por exemplo, este novo dono dos Celtics, que já deu a entender que, meus amigos, vai ter que haver cortes. Não há second aprons, não vamos começar aqui a cortar para ver se no próximo ano, pelo menos, já escapamos aí. Que é uma coisa que realmente estou atenta para ver como é que vai ser esta nova gerência. Qual vai ser o lado que eles querem tomar, percebes? Eu acho que tudo vai depender. Tudo vai depender, basicamente, do que eles querem. É esta questão, que é, quando tu estás nesta fase de transição, tu, enquanto não tens de pensar, na minha ótica, obviamente, eu não tenho um milagre daquilo que eu tenho na conta bancária. E eu compreendo perfeitamente quando estamos a falar dessas contas bancárias. O dinheiro é um bocado abstrato, mas a questão é que é assim, eu acho que os Minnesota estão naquela fase em que mais vale tu apostar 1 ou 2 anos all-in e ver. E se aquilo não resultar, ok. Vamos partir a equipa, obviamente à volta do Anthony Edwards, e se calhar aqui alguns role players mais novos, e a partir daí estamos aqui 3 aninhos a batalhar para chegar depois com uma nova equipa, com uma nova era, um bocado à lá OKC, no sentido em que, se formos a ver, o Anthony Edwards está se calhar mais ou menos na altura em que o Shea entra nos OKC, com uma diferença, que é se calhar o nível que o Anthony Edwards entra em Minnesota neste momento, se calhar é um bocadinho maior do que o Shea quando entra em OKC. Mas podem ver com uma perspectiva do que aconteceu com o OKC. Também vais-me dizer assim, isto também tem a ver com as posições do draft que tiverem, a quantidade de picks que têm, a quantidade de picks que vão conseguir e o que têm no plantel. Quanto é que valerá agora um Rudy Gobert? Se calhar não nem metade dos picks que deram por ele. É certo. É certo. Principalmente numa altura em que antigamente, com a antiga CBA, com a forma como eram estruturados os contratos, podia-se perfeita estas trocas com, passa a expressão, um caminhão e um atrelado de piques era muito mais simples de digerir. Neste momento não é. E se formos a ver as trocas atualmente, até há trocas de jogadores muito relevantes e com só, por vezes, second round picks. É porque as coisas mudaram por completo. Está muito mais restritiva esta nova CBA ao nível de contratos. Sim, é sim. muito mais não, como é que eu ia dizer? Não é superadora, mas é muito mais punidora os trocas ou contratos que sejam que se tornem mau, porque a partir de nenhuma troca é má, nenhum contrato é mau. Sim, eu estou a incluir a troca do Luka Doncic. À partida, tem tudo a ver com muitas aspas. A questão é que pode ser à partida e se calhar no jogo a seguir perceber-se que é mau. Não estou a dizer o contrário. Mas há sempre um racional por isso. Mas agora é muito mais difícil de... O erro paga-se muito mais caro. E não sei... Contudo, o erro paga-se muito mais caro, mas tu também estás na posição em que, se não fizeres nada, estás numa terra de ninguém. Eu acho que é o que pode acontecer com o Minnesota se não fizerem nada agora. Nestes 2 aninhos. Já.
Muito bem, como eu digo, vai ser um caso para ver como é que vai ser aqui o futuro de Minnesota. Que realmente é para estar atentos e como é que esta nova direção vai tomar. Claro que também há o cenário de sign and trade, que é caso não cheguem a acordo com os jogadores, fazer sign and trades, porque como eu disse, como não há equipas lá fora que tenham espaço salarial para dar estes contratos, o que é que pode acontecer é que outras equipas, vou dar um exemplo, uns Lakers, por exemplo, querem o Nas Reed, tal poste, não é? E tal, para jogar com o Luka, essas coisas todas, engraçado. Mas os Lakers têm que fazer sign and trade, ou seja, tem que chegar a bater à porta dos Timberwolves e dizer assim, meus amigos, nós queremos então o Nas Reed, que é free agent, e nós damos, sei lá, um Rui Hashimura ou um Gabe Vincent e não sei quem, o Vanderbilt, para, pronto, equiparar os contratos, porque as equipas, lá está, não têm cap space e por isso tem que ser por via sign and trades. Passando para o Este, vamos então falar de Pacers contra os Knicks. Bruno, tivemos aquele jogo que já falamos na semana passada, aquele jogo daquela recuperação histórica dos Pacers, jogo 1. No jogo 3 tivemos Karl Anthony Towns a salvar a pele, não é, dos Knicks, porque se pudesse aquele jogo era 3-0 e ficava arrumado, mas no final os Pacers ganharam, não é? Em que é verdade que os Knicks ganharam mais um jogo, mas aquele jogo foi tipo Pacers. Vamos resolver isto em casa, não é? Isto chegou ao fim, em casa resolveram as coisas, não é? Eu já disse várias vezes neste podcast e ao longo destes playoffs. Os Pacers são, se calhar, uma das equipas mais complicadas da NBA num sentido. Tu entras no jogo dos Pacers, tens que ter muito boas pernas e rotação para conseguires aguentar o... E isto vai parecer que eu estou a fazer uma piada, mas não é. Mas o pace dos Pacers, a forma como eles jogam é tão rápida, é tão... quase às vezes caótica, que quando vais comparar com o... faço a expressão, mas o pico do inverso, ou seja, uma rotação muito curtinha, e todos os jogadores têm que ali jogar, ora bem, são 48 minutos, ora bem. Brandt, vai ficar aí 47 e 30, está bem? Está bem. Mas isso se não for prolongamento, senão fica... Quando vais ao longo dos playoffs, torna-se cada vez mais difícil, porque vai cansar cada vez mais as pernas. E depois tens um semi-buraco defensivo, e vou dizer de mim porque eu acho que o Brunson é esforçado. Uhum. É esforçado. E para mim, os jogadores esforçados têm mais respeito que buracos efetivos que parece que às vezes não querem se preocupar com defesa. Olá, Karl Anthony Towns. Como estás? Estás bem disposto? O Cat ao nível defensivo foi... Pronto, foi o Cat. Foi o Cat a ser Cat. Altamente explorado. E nós, como falámos já na semana passada, a questão das faltas estúpidas, as perdas de bolas estúpidas, o estar perdida em campo, muitas vezes, principalmente lá de... ou troca quando não deve, ou não troca quando deve, ou deixa de defender em drop um jogador que é bom nos 3 pontos, depois vai para a linha de 3 pontos. É um desastre. Não há outra forma de dizer. É um big man que é um desastre. E acho que já se exigia do Cat, principalmente com os anos que tem da NBA, a experiência que tem, inclusive em playoffs, é um bocadinho melhor do que defende. Uhum. Exato. Os Knicks que... Prontos. Eu agora vou fazer este exercício, Bruno. Foram eliminados com os Pacers. Os Pacers foram justos vencedores, não é? Já agora, atenção, Pascal Siakam foi Finals MVP e do lado do Oeste foi o Shea, sem discussão, obviamente. E o Jalen Williams... O Barton estava um bocadinho com... Passa a expressão e a expressão futebolística com um melão, não estava? Ele até... Não sei se tu viste... Vi. Ele assim já, tipo, a preparar-se, que é não. Olha, atenção. E não reparaste, o Pascal Siakam estava lá atrás. Exato, porque tipo, ele não estava à espera. O Pascal Siakam parecia muitas das vezes aquele empregado da empresa que nunca é dado, que
funciona muito bem, que é um excelente empregado, mas nunca é dado empregado de comédia, e finalmente lhe dá. Eu Não, mas tenho certeza. o Pascal Siakam, por acaso, o jogo 2 foi o jogo dele. Atenção, Sim. foi o jogo dele. E mesmo neste último jogo, fez um grande jogo. E em Nova York, no tal jogo 5, o Haliburton teve uma para esquecer. E o Siakam até foi dos que teve menos, até foi dos que esteve ali a disputar competitivo no jogo. Teve bem, relativamente bem ali. Ou seja, eu acho que isso pesou aquela últimos jogos, não é? Mas atenção, estou a dizer que foi injusto. Não, acho que o Siakam, sinceramente, tanto o Siakam como o Haliburton, eu aceitava. Sim. Vou ser sincero. Eu Se calhar aceitava o que qualquer... podemos dizer é que o Pascal, quando olhamos para os seus jogos, foi mais regular que o Tyrese. Sim, sim. E Mas até... se calhar o Tyrese foi mais Pronto, foi mais... teve mais... decisivo. Você me entende? foi mais Sabe o que eu estou a visível dizer? por causa daquele jogo... Foi mais decisivo. Embora o Siakam também foi decisivo deste jogo Sim. 6 e do jogo 2, acho que está 50-50. Agora, o mais visível, o que mais realçou foi o Haliburton, aquele tal jogo 1, o choke, e aquele jogo da statline maluca que ele teve no jogo 4, não é? Aquele 35 pontos, 15 assistências, 35 já não sei ao certo, foi 35 ou 32, 15 assistências, 0 turnovers, 4 roubos de bola, coisa. Mas lá está, a nível de decisão, o Haliburton decidiu no jogo, mas atenção, não foi só ele. Nate Smith também deu ali uma boa mão de triplos, aliás. Boa não. Uma mão Quem não. nos dera a qualquer uma das nossas equipas ter uma noite daqueles a fazer a quantidade de triplos que fez no quarto. Nós e qualquer equipa da NBA, atenção, não somos só nós que somos pobrezinhos e viemos para Cancún mais cedo. Mas o que eu quero dizer é que qualquer um fosse, sim, aceito. E aliás, até gostei do Siakam, porque realmente era um jogador que estava a passar um bocado debaixo do radar e acho que assim realçou um bocado de coisa. E atenção, isto pode servir para o Haliburton nas finais, não é? Sim. Já que ele ficou chateado. E isto para mim é a justificativa mais interessante. E os jogadores da NBA votaram o Tyrese Haliburton como o jogador mais sobrevalorizado. Uhum. E serviu de... não é? Foi. Tal cena. É verdade. Que ele ficou sentido com isso, não é? E agora, se calhar isto... Que atenção, pelo que eu vi, até sentou bem o Siakam nisso, mas sim, pode servir aquela cena das finais, vou mostrar realmente o que é, essas coisas todas. E pronto, e pode ser bom ali para os... Ou para os então acontece outra aceita. Desculpa. Muito bem. Falando dos Knicks, que agora vamos falar da equipa que foi eliminada, não é? Os Knicks, não há assim questões de free agency, de jogadores que podem sair, são jogadores que têm contratos, não é? Por mais de um ano ou dois. Acho que só o Mitchell Robinson, dos principais jogadores, ou seja, dos titulares e mais aqueles 2 ou 3 suplentes, o Mitchell Robinson é o único que só tem mais de um ano de contrato, não é? Embora eu não acredito que deve renovar, porque pronto, o Mitchell Robinson é um caso mais gerido por pinças, ver como é que vai ser a próxima época, se vai ser saudável ou não, e mesmo nestes playoffs nós vimos que ele não podia jogar mais 30 minutos, pontos que é normal, é um bocado, nós gozamos com o Anthony Davis, que ele é um bocado de vidro, o Mitchell Robinson também é de vidro, que é normal, é um jogador que tem um historial muito grande de lesões e algo propício a lesões, e eu percebo que os Knicks queiram aguardar para o ano, para depois, para o ano, quando for free agent, aí se calhar vamos negociar contrato. Atenção, estou a dar aqui só a minha previsão, pode não acontecer isso. Sim. Mas há questões de, por exemplo, Mikal Bridges, que pode renovar contrato, pronto, não é? Mais uns anos, 4 anos. Vamos ver o que é que ele vai ser. O máximo quando pode ganhar 39 milhões anuais. Depois tem o Karl Anthony Towns, que esse duvido que querem renovar por mais 2 ou 3 anos pelo Supermax. Eu acho que esse caso vai ser. Eu acho que os Knicks. Não, vamos esperar para o ano e tal. Mas, Bruno, não falando nisso, o que se fala mais lá está depois desta eliminação de Nova Iorque que é o costume, ainda por cima pelos mídias, não há hipótese. E é sempre todos. Nova Iorque a entrar na luta por estrela. Exatamente. Isso, não é? Há 2 equipas que entram na luta por estrela, é Nova Iorque e é os nossos amigos de Los Angeles.
Exato. É impressionante. Todos os jogadores vão lá. Todos. Exato, Todos. exato. Eu tenho a impressão que até o Michael Jordan, mas o Michael Jordan já se sofreu, mas vai para lá porque Atualmente Michael Jordan está mais perto de jogar aqui na Liga Portuguesa, que está mais perto. Porque ele está em Lisboa. Eu vou dizer isto. Se quiser ir para a minha equipa, esteja à vontade. Só em camisolas. Mas pronto. Isto é para isso. Agora falando um bocadinho mais sério. A possibilidade de tu trocares Karl Anthony Towns e mais alguma outra peça, por exemplo, Giannis Antetokounmpo, tendo em conta o que faltou este ano aos Knicks em playoffs, é muito apelativo, não é? Uhum. Estás a trocar um buraco enorme da defesa por um defensor de elite. Eles vão tentar. Sim, Isso sim. eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu acho que mais Michael... do que, por exemplo, o KD. Exato. Eu acho que eles vão ao Giannis. Sim. Bruno, isto vai acontecer nesta off-season. O KD é o plano B. É. Tipo, não... Pá, tem todo o respeito por Kevin Durant, essas coisas, mas Giannis é o Giannis, ainda por cima o Giannis Prime, com 3 anos de contrato, é o plano A. Vai ser o plano A de todas as equipas. O KD é caso, ok, não vamos conseguir Giannis, vamos ao Kevin Durant, que pronto, tem a questão ainda por cima que está em final de contrato, só tem mais um ano de contrato, ou seja, quando vais receber o Kevin Durant, muito provavelmente vais ter que ter um contrato em cima da mesa, e o Kevin Durant obviamente também vai pedir valores, não vou, se calhar Supermax, os 35% do cap, ou os 30%, sei lá, mas vais ter que meter um acordo em cima da mesa. Já com os Giannis não, é trocas, ficas com os Giannis, ok, não tens de preocupar com mais nada e tens o melhor jogador que estava disponível. Porque o Giannis, a meu ver, atenção, está no pódio dos melhores do mundo. Está no pódio. Tipo... Repare, tu metes o Jokic, podes meter o Shea, se calhar em segundo, mas depois em terceiro para mim o terceiro, lá está, o terceiro ou é o Giannis ou se quiseres pôr o Luka. Mas o que é verdade é que quem foi mais consistente estes últimos anos foi mais o Giannis que o Luka. Sim. Por isso é que o Giannis, por isso é que o Luka é o rei das odds no início da época para ser MVP e o Giannis já foi. Há uma diferença. Incluindo tem um anelzinho. E não só. E o Giannis que tu vais a ver está sempre no pódio do MVP. O Luka Doncic. É verdade. Este ano voltou a estar. É sempre. Tu vais a ver. O Giannis... Eu acho que já... Na época... Desde a época antes da pandemia, desde 2019, o Giannis está sempre ali nos finalistas para MVP. No top 3, top 4. Está sempre ali. Sempre. É impressionante. Lá está. Consistência. Está sempre lá e realmente em grande nível. E é um jogador elite dos dois lados do campo. Exato. É uma besta do lado defensivo e no lado ofensivo. Mas lá está, como estavas a dizer, os Knicks, quando chega a esta altura, lá está, vem Giannis, vem Kevin Durant, aí tal, e se trocarmos Michael Bridges e Josh Hart, sei que mais. É verdade que os Knicks não têm assim grandes... As piques já gastaram no Michael Bridges, basicamente, aquelas piques todas. Não tem piques segunda. Tu achas que... Ok, se foi o Giannis, tudo bem. Mas tu achas que o Michael Bridges está ou seja, quando há um jogador, para mim, será intocável nos Knicks e chama-se Brunson. Sim. Yeah. Sim, e acho que é o único introcável, realmente. Yeah. Tu achas que de todos, tirando obviamente o Cat, o que é mais provável deles apresentarem será o Michael? Achas que eles têm um Michael? Sim. E eles têm que dar, porque não tem piques, Bruno. Não tem piques e eles têm que dar. Pois, tem que ser jogadores. Tirar o OG, né? Pois, exato. E eles têm que ir com os jogadores em cima da mesa e piques segunda ronda. Porque a primeira ronda não tem, só se for swaps, mas swaps não é só troca de posição, não esteja pique propriamente, é só trocar de posição e rezar que os Knicks estejam maus nos próximos anos, embora com Giannis e com Brunson também
não devem ficar maus, não é? Durante os próximos anos, e por isso eles têm que ir com os jogadores. E também, eu acho que aí lá está, também tem que rezar, entre aspas, que o Giannis vira-se para o Milwaukee, opá, quer ir para os Knicks, pronto, para facilitar a troca, percebes? E Fala-se muito que uma das questões que o Giannis apresenta é que não quer sair da Conferência Este. Pelo menos há rumores que andam por aí. Bruno, e faz sentido, porque Bruno, para o ano, vamos imaginar, cenário hipotético, Giannis vai para Ele os venha Knicks. para os Warriors! Não, venham para os Warriors! Não, mas, Bruno, mas vai-se divertir com o Steph Curry. É provável que o Green não faça falta ao murro. É menos provável quando está. Não, estava só. Não faz mal. Mas tipo, vamos imaginar, os Knicks, qualquer maneira, recebem os Giannis, por troca Mikal e Josh Hart, por exemplo. Vou dar isto. Brunson, Karl Anthony Towns, Giannis, Eugi Anunoby, e depois eles podem buscar, ou podem meter o Miles McBride, tem-se portado bem, por acaso, ali ao lado do Brunson, ou podem, não acredito que muitos jogam big, ou seja, metem o Cat a 4, Mitchell Robinson a 5 e o Giannis a 3, mas pronto. Tens a cenário. Para o ano, os Knicks são dos maiores favoritos do Oeste, com Celtics alto, Cavs que andam naquela cena de se trocamos Gallen e o Jarrett Allen, está ali um bocado incerto. Pá, tem as Spacers, é verdade, mas estamos a falar dos Giannis de uma equipa com mais estrelato e com mais qualidade que ele estava a jogar, não é? Maya Brunson é melhor que o Lillard atualmente. Pá, é o que é. É o que é, não é? E o Karl Anthony Towns, apesar das dificuldades que tem... Peraí, não estou a ouvir, Cyril. Não sei se há aqui algum problema. Não estou a ouvir. Pode voltar a falar? Estou? Ok. Estás-me a ouvir agora? Voltei. Peço desculpa, então. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, quando tens os Giannis com um elenco melhor que o que ele tinha dos Bucks, pá, como eu disse, Brunson melhor que o Lillard, estás a ver, tipo, opá, e tens o Eugi Anunoby, que, pá, nos Bucks era claramente a segunda figura da equipa, quer dizer, com este Lillard que apareceu, não é, infelizmente, pá, eles tinham o melhor elenco, e é por isso que eu percebo que o Giannis quer ficar no Oeste, porque calha numa equipa tipo os Knicks, ou calha numa equipa, sei lá, nos Cavs, embora não acredite muito, mas calha numa outra equipa, estás a ver coisa, e ele vê aqui, opá, estás a ver, tipo, para as finais, por causa das Celtics. Basicamente, o único obstáculo que tem é estes Spacers, pá, e é isso que eu estou a dizer, caso lá está. Sim, mas para uma coisa, se tu puderes os Knicks, estes Knicks com o Giannis à frente, é uma forma muito paradigmática que eu no outro dia estava a falar. Quem é que vai defender o Giannis? Não é? Pois. Quem é que vai defender o Giannis? Quando o Giannis não tem é só essa questão. É quando tens de defender o Giannis, quando tens o Brunson, tens o Jorge Anunoby que pode estar quente, pode ser o Karl Anthony Towns, coisa, não é? Pá, fica muito... E pronto, lá está. Tens na defesa o Giannis, que é uma besta. Tens o Jorge Anunoby, que também é bom. Claro que vais ter o mesmo problema do Brunson e do Karl Anthony Towns. E tens uma besta, mas de outro sentido. Sim. Mas vai ser interessante. Não queria alongar muito aqui, mas vai ser muito interessante aqui o mercado de Nova Iorque. Por fim, Bruno, para encerrar aqui o episódio, a divisão aqui das finais. Tal como eu estava aqui a dizer antes, vejo o Oklahoma City a ser favoritos, obviamente. Nós até já falámos em certas coisas aqui do que estamos à espera. Acho que falta decidirmos em quantos jogos nós vimos isto a acontecer. Porque acho que eu enquanto não acho. Eu acho que os Pacers sacam 1 ou 2 jogos. Acho que outra vez o teu micro. Oi? Estás-me a ouvir? Estou a dizer que os Oklahoma City Thunder ganham... Não estás a ouvir. Tenta novamente, mas eu vou pegando aqui Força. Na questão. Para mim, acho que é bastante simples. Para mim, a minha divisão é OKC em 6. Acho que mesmo assim os Pacers roubam aqui 2 jogozinhos, mas
não consigo dizer que vai ser uma clean sweep nem uma gentleman sweep, ou seja, nem vai ser decidida 4, como já ouvi muita gente a dizer, nem vai ser decidida em 5, acho que vai ser decidida em 6. Acho que o que pode acontecer é lá está. Os Pacers têm argumentos suficientes e pode acontecer um jogo ir mais para uma zona mais de clutch e isto acontecer virar para os Pacers. Agora vamos lá ver se o Cyril já voltou com os problemas técnicos. Acho que estás-me a ouvir agora. Agora sim. Agora peço sim. desculpa mais uma vez. Como eu estava a querer dizer, eu não acho que vai para 4 jogos. Acho que aliás, eu não me admirava que o Gianna Pace ganhasse o primeiro jogo em Oklahoma. Eu não ficava admirado, sinceramente. Não ficava. Tipo, apanhar o jogo em si, algo adormecido, estás a ver, e o jogo vai ao clutch, como estavas a dizer, ao clutch e ganham. Não ficava admirado. Agora está. Acho que o primeiro jogo é complicado. Porque eu acho que os Pacers ainda vêm um bocadinho cansados da outra série. Oh Bruno, mas eu vi os Denver Nuggets de rastros, como tu viste, de rastros, e ganharam. É verdade! E ganhar por causa disso que eu estava a dizer. O jogo com a Citana estava ali adormecidos, porque vieram uma série de só de 4 jogos, não é? E foram surpreendidos, lá está. Porquê? O jogo foi arrastado para o clutch e o jogo Denver Nuggets ganharam no clutch. E é por isso que eu digo que não ficava surpreso dos Pacers fazer isto. Ou seja, apanhar o jogo em si algo adormecidos, porque vieram uma série mais curta, não sei o que mais, e com aquela confiança um bocado em alta, que aí os Pacers que já provou que é uma equipa que não baixa os braços, que vai estar ali sempre a insistir e depois se leva o jogo no clutch até pode ganhar e temos, uau, surpresa, primeiro jogo. Mas depois eu acredito que pode acontecer perfeitamente. Acho que ao nível de público, Indiana, uma final indiana não vai ser fácil. Sim. Não vai ter só o nosso amigo de outras andanças, Pat McAfee, que vai ficar contente. Esperamos que não lhe deem o microfone, porque... Exato. Sabe o que aconteceu? Vai pesquisar. Nós não podemos sequer replicar o que foi dito. Exato. Mas eu vejo mais disso. Eu vejo mais o ambiente em Indiana. Já foi para umas finais de conferência, uma final de NBA. Os adeptos são muito fervorosos, seja para que desporto for. E quando estás aqui a falar de NBA, a possibilidade de ganhar um título, a possibilidade aqui de haver um choke a Reggie Miller pela segunda vez, eu acho que vejo mais isso a acontecer. Agora, pode acontecer isso. Pode acontecer perfeitamente isso. Aquele primeiro jogo, o OKC está com uma vantagem, imagina, 12 pontos a entrar para o quarto período e, ok, olha, ficou no clutch e agora... E pode não ser o Haliburton, pode aparecer o Nembhard, pode aparecer o Naismith outra vez, como apareceu, lá está, no tal jogo em Madison Square Garden, e acabar. Mas lá está, Oklahoma City Thunder favoritos, acho que vão ser, lá está, os próximos campeões, embora isto não vai ser favas contadas. Acho que pode ir a 5 eu até acho que vai mesmo a 6 jogos, embora... Eu aposto em 6. E atenção, mesmo as vitórias do Oklahoma City Thunder não vão ser vitórias tal como neste último jogo contra os Timberwolves de 30 pontos. Quer dizer, pode acontecer, atenção, pode haver uma vitória ou outra, assim, duas vitórias assim, mas vão ter vitórias suadas, porque estes Pacers acho que vão ser competitivos e vão dar tudo, sinceramente. E atenção, que estes Pacers sabem defender bem. Sabem defender, vai ser, nem que seja porque para jogar no Pacers, os Pacers vais ter que suar porque vais andar a correr de um lado para o outro. Sim. Aí suar vai ser. Embora eu disse, os Pacers defendem bem comparando o que eles defendiam no ano passado. Ano passado era nada. Sim. Mas tem ali boas peças defensivas. Naismith, Nembhard, Siakam, Milestone acho que vai sofrer, tal como sofreu nestas finais de conferência. Mas pronto. Seja pelo chat, seja pelo Hartenstein, exato. O Hartenstein por ser um posto mais robusto, vai ganhar na luta das tabelas, não é? Nos ressaltos e pronto. A ganhar lutas das tabelas destes playoffs foi um bocadinho malzinho. Olha, outro que vai sofrer muito vai ser o Haliburton, porque levar com o Dort e se troca, pode apanhar o Caruso, pode apanhar o Kessa Wallace, pode apanhar o Jalen Williams, pode apanhar... Coitado, o Haliburton vai ter uma série complicada e vamos ver, mas atenção,
vamos ver como é que corre e se o Haliburton consegue sacar aqui alguma coisa, que realmente já aconteceu, ele fazer aqui coisas engraçadas nos playoffs. Bem, maltinha, vamos então encerrar o episódio. Fiquem bem e até para a semana.